Vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos de um lado o software, né, que é a ideia justamente da parte lógica, né, parte lógica aqui dentro do computador. E temos também o hardware, que é a parte física. Quando a gente fala em software, a gente está falando basicamente em programas, e quando a gente fala em hardware, nas peças, né, nos equipamentos que a gente consegue tocar sem muito problema. Quando eu quero me referir a um programa, o principal programa que a gente vai ter aqui em relação à comunicação dentro do ambiente computacional é a figura do driver. Professor, o que é um driver? Gente, um driver nada mais é do que um controlador que vai possibilitar a comunicação entre os equipamentos físicos e o meu sistema operacional. Há poucos instantes a gente destacou isso, né? A gente falou que o sistema operacional é o elemento que liga a parte física à parte lógica e que também é utilizado como interface entre o usuário e a máquina, tá? Então você não pode esquecer dessa informação de forma alguma, beleza? Além disso, ó, a figura do driver vai sempre colocar ali dentro de sua própria estrutura informações sobre o drive, tá? Sobre a peça, sobre o hardware, tá? Então quando a gente instala, por exemplo, a figura, né, de um HD, por exemplo, em nosso computador, e esse computador, de forma automática, reconhece aí esse HD, o trabalho de reconhecimento só é possível graças à figura do driver. O driver é que vai ser ativado ali para que haja comunicação entre o sistema operacional e o sistema operacional possa ler esse pendrive, né? Esse HD. Beleza? Bacana? Até aqui tudo claro, tudo ok. Bora lá. Além disso, a gente tem a expressão aqui ao lado muito semelhante a driver, que é a expressão drive, sem o Rzinho no final. Drive nada mais é do que uma expressão que a gente usa para se referir à peça, a um equipamento de hardware, beleza? Não é à toa, gente, que quando a gente fala aqui no HD, a expressão, por mais que ela seja muito comum aqui, ser utilizada assim HD, o certo seria HDD. Por quê? Seria o drive de disco rígido, né? De hard disk, que significa disco rígido, tá? Então, quando a gente fala na figura do drive, estamos nos direcionando de uma forma lógica a ideia da peça, né? Quando a gente fala em driver, nada mais são do que controladores de nosso equipamento. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, tá? Isso que é massa aqui da nossa aula, né? Ser online e em tempo real. Veja que interessante. Eu vou abrir agora aqui uma parte do meu sistema operacional, né, do meu sistema operacional Windows, que é muito importante para a gente ver essa questão de drivers, tá? E essa relação entre o equipamento e o software. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês, né, a figura do utilitário executar, tá? O executar. O Windows mais R vai abrir essa janelinha aqui, ó, que a gente chama de executar, beleza? Esse executar é muito utilizado para que a gente tenha acesso à pasta e também a alguns recursos do sistema. Estou colocando aqui Control Panel para abrir já diretamente o nosso painel de controle, beleza? Aí aqui dentro do painel de controle, pessoal, a gente vai ter um software bem específico que vai possibilitar o acesso aos drivers dentro do nosso próprio sistema. Veja ele aqui, ó. A gente tem a figura aqui, né, de hardware e som, tá? Deixa eu ativar aqui só a visualização em categoria para que a gente consiga encontrar, porque geralmente é assim que o examinador cobra, ó. Hardware e som, tá vendo? Quando eu clico em hardware e som, a gente vai ter um utilitário aqui bem específico, que é o gerenciador de dispositivos, em dispositivos e impressoras. Quando eu clico em gerenciador de dispositivos, ele vai abrir aqui para mim uma janela, tá? Ele vai abrir uma janela mostrando quais são os drivers que a gente tem aqui dentro do nosso sistema, beleza? Deixa eu ativar aqui a lupazinha para que vocês consigam ver com mais facilidade, tá?
Deixa eu ativar aqui a lupazinha para que vocês consigam ver com mais facilidade. Deixa eu vir aqui, pronto, tá aqui. Veja, temos aqui todos os equipamentos, né? Todos os equipamentos em nosso computador. Deixa eu vir mais um pouquinho para o lado, pronto. Então, ó, nós temos aqui, ó, os adaptadores de rede, ou seja, eu vou ter aqui um equipamento de rede, né? Vou ter um equipamento de rede, né? Só que o nosso equipamento de rede físico, ele também vai precisar de um driver, de um controlador, tá? E todos esses elementos aqui são o quê? Drivers, né? São controladores em relação ao meu adaptador de rede. Quando eu aperto aqui com o botão direito, né, e vou em propriedades, ele vai exibir aqui para mim, ó, uma caixinha, né, com as informações do driver, né? Ó, vem aqui em driver, aí ele vai dizer, ó, Qualcomm, né, Atheros, enfim, as informações a respeito, né, do nosso equipamento. Então vai existir um driver aqui correspondente, ó, várias informações sobre o controle do nosso sistema operacional, sobre a intercomunicação. Professor, tem outros drivers aí que a gente pode ver? Temos aqui, ó, rapidinho. Temos os adaptadores de vídeo. Temos aqui um driver, ó, da AMD, né, do meu notebook. Temos drivers também aqui para bateria, para controlar o processo de bateria. Temos os drivers de Bluetooth. Pois é, às vezes o seu computador tem um recurso, né, de Bluetooth, mas você não sabe por que não funciona. Talvez esteja faltando um driver, né? A gente pode, ó, excluir um driver, desinstalar, pode atualizar um driver dentro do nosso sistema operacional. Temos também aqui a ideia de câmera, né? Nesse caso, nós temos uma câmera integrada ao notebook, além da que eu estou utilizando para a nossa transmissão, né? E temos outros diversos drivers, gente, aqui, tá? A gente vai baixando, ó, encontramos aqui vários outros, ó. O mais famoso em prova são os drivers de mouse, por exemplo, né? E temos aqui, veja que interessante agora, um ponto de nosso estudo também, que é a ideia do firmware, tá? Nesse caso é um firmware do sistema. Vocês percebem que o driver é um programa que vai controlar um equipamento físico. Conseguiram notar isso aqui no exemplo, né? Na exploração aqui do nosso sistema operacional. E outra coisa, né, eu consigo ver essa interação aqui, né, de forma muito clara quando eu procuro lá esses controladores, esses drivers, né? Cuidado para não confundir driver com R, que é a parte lógica, o programazinho que controla o equipamento, com drive, que é o próprio equipamento, beleza?